Agora estamos oficialmente começando o nosso webinar. Bom, queria então começar aqui agradecendo a presença da doutora Tânia Ock, nossa diretora cultural. Estou quase confundindo o seu cargo, Tânia, desculpa. E pela oportunidade, pela organização desse evento. Na verdade, esse evento, a ASP tinha vontade de fazer já há um tempo atrás, porque logo quando a INPI idealizou, né, o lançamento da marca de posição e as diretrizes, né, eles apresentaram para as associações e a ASP, então, esteve discutindo essa minuta de apresentação naquele momento, junto com a BPI, junto com a BAP, e foram discussões muito ricas, né, como você pode imaginar, pelo próprio tema, né? Então, a gente ali teve uma discussão muito interessante, a ideia já era dividir isso com os associados, com a gente aí na associação. Mas também questões de agenda e etc. E o INPI até que acabou implementando rapidamente, né, a portaria definitiva. Então, de modo que veio também bem a calhar hoje, agora, né, fazer esse seminário, porque já temos agora a minuta definitiva, não são mais estudos apenas e debates, né? A gente percebe que foram aceitas várias recomendações, né, das associações, mas, enfim, o trabalho está concluído e agora cabe a nós, então, entender melhor, procurar interpretar da melhor forma o que está ali na portaria 37 e na nota técnica, né? Vocês sabem que, bom, todo mundo sabe que a nossa lei só prevê o registro como marca daquelas que são visualmente perceptíveis, né? E a marca de posição está no rol das marcas não tradicionais, que até então constava apenas a marca tridimensional, né, para nós. Então, é uma inovação interessante. Quem já teve a oportunidade de olhar a resolução e estudar um pouco o assunto, vai perceber que tem ali uma interpretação interessante do que vai ser distintividade, o que vai ser singularidade. O INPI até inclui um gráfico, né, graduando a proteção, o que é uma inovação, né, de certa forma. E essa discussão de hoje também vai propiciar falar um pouco sobre distintividade inerente, aquisitiva, que vai lá para o secondary meaning, podemos dar uma pincelada aqui no trade dress, ou seja, a discussão do painel de hoje é bem rica. E, para isso, temos a sorte de contar com dois craques no assunto, a professora Cone, que todo mundo conhece, o competente doutor Juan Carlos Cuesta, advogado colombiano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a apresentação dos dois já diretamente, até porque eles foram muito gentis e mandaram currículos bem resumidos, e, em seguida, já vou passar a palavra para a doutora Cone, porque a ideia qual vai ser? Então, a professora Cone vai fazer uma apresentação, o doutor Juan Carlos vai fazer a apresentação dele também, e, no final, isso não deve demorar tanto, de modo que a gente vai ter um período interessante aí para discussão, para perguntas, para debate, tá? Então, eu vou pedir a gentileza só de aguardarem o final das apresentações para a gente começar os debates, tá bom? Então, é isso. Eu vou estar para a questão dos debates, já adianto que quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, fique à vontade. E também o chat, eu vou estar tentando acompanhar o chat aqui em tempo real, né? Dito isso, eu apresento a professora Cone
Prieto Fortunato Cesário. Ela recentemente deixou o cargo de vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, onde ela é professora de Direito Comercial e de Propriedade Intelectual. Ela é doutora e mestre em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, é professora do programa de pós-graduação da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Aliás, a Cone, se não me engano, se não falha a memória, esteve envolvida, inclusive, na própria implementação da marca de posição, né, pelo NPI, né, desde o início, né, Cone? A Cone também é autora de algumas obras, uma extensa produção acadêmica na área de propriedade intelectual. O meu amigo doutor Juan Carlos Cuesta Quinteiro, ele é o senior partner de Cuesta e Associados Advogados da Colômbia, né? Ele é um advogado especializado em direito financeiro e de sociedades. Ele é graduado no programa de alta direção empresarial, o PAD. Ele é árbitro do Centro de Arbitragem e Conciliação da Câmara de Comércio de Bogotá, de Medellín, da OMP e da ASIP. E ele é conferencista internacional, docente, presidente da Associação Colombiana da Propriedade Intelectual, da ACPI, no período de 2012 a 2019. Experiência de sobra, o doutor Juan Carlos Cuesta. Então, Cone, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. Muito obrigado, Juan Carlos, por aceitar o convite, pela participação. A palavra é toda de vocês, doutora Cone. Muito obrigado, doutor Marcelo do Nascimento. Eu fico até emocionada e, ao mesmo tempo, preocupada com o tempo passando, quando eu vejo dois ex-chefes meus aqui presentes, né? O doutor José Carlos Tinoco Soares e você, Marcelo do Nascimento. Eu tive a grata honra de poder ter trabalhado com os dois. Não sei se deve ter outros aí, e ter aprendido muito com os dois. Mas depois me enveredei para esse lado acadêmico de poder estudar e me dedicar mais aos estudos. Mas eu fico muito feliz, muito, muito honrada e até um pouco envergonhada de estar aqui falando na frente de dois ex-chefes e que tanto me ensinaram. E dá aquele problema também que a gente sente que está ficando velha, né? Quando um ex-chefe te chama para dar uma palestra, é porque você está ficando velha. Mas vamos direto ao bate-papo aqui, ao assunto. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Pronto. Bom, primeiro, o doutor Marcelo, qual eu tomo a liberdade aqui de chamar de Marcelo, se me permite, de vez em quando, pelo carinho, comentou que eu participei de algumas discussões sobre as marcas de posição, vou comentar onde que foi a minha participação lá atrás, mas principalmente o que eu queria dizer é que as marcas visualmente perceptíveis, ou novas marcas, ou marcas de inovação, ou marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, fizeram parte da minha tese de doutorado. Então, há uns 10 anos atrás, já eu comecei a estudar as marcas não tradicionais visualmente perceptíveis, partindo do pressuposto que o nosso artigo 122 realmente exclui o registro das marcas sonoras, gustativas, olfativas e assim por diante, e que, para isso, nós precisaríamos realmente de uma alteração na nossa legislação. A nossa opção legislativa de optar por uma regra facultativa do TRIPS 15.5, salvo engano, de que dá lá esse poder de escolha do registro ser visualmente perceptível ou representativo, né, limitou a nossa legislação, acabou fazendo essa opção, crendo talvez que não teriam interesse pelas marcas não visualmente perceptíveis. E a gente sabe que depois muitas das legislações mundo afora, por exemplo, em 2004 a China veio alterar, e que quase todos os nossos amigos aqui latino-americanos, né, registram estes tipos de marca dentro das possibilidades, né? Inclusive, o Pacto Andino tem decisões que são lean cases, né, a respeito do assunto, por exemplo, de marcas táteis. Então, eu entendo que essas marcas fazem parte do nosso universo e são inovações
né? Há uma previsão legal, há uma previsão dentro do Manual de Oslo de que marcas, né, e processos de marketing podem ser inovações. Para mim, o maior exemplo é isso. Uma garrafa comum e uma garrafa com tanta inovação. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa só em tecnologia, e é muito difícil imaginar que uma garrafa tenha tecnologia, né? Tecnologia aplicada, básica, não, mas inovação, sim. Essa marca da Coca-Cola, esse formato da garrafa da Coca-Cola, ela traz vários aspectos. O pegar, o visual, o aspecto sensorial, que se assemelha aí mais arredondado, e que cria, então, uma atratividade maior ao consumidor, atrai o consumidor para si, muito mais do que aquele padrão comum. Então, essas marcas visualmente perceptíveis, e que depois o Dr. Juan Carlos vai até expor algumas outras além da marca de posição, o trade dress, que é um sinal distintivo visualmente perceptível, deveria ser registrado, né? E não o tratamento como a gente tem no Brasil, em cima da concorrência desleal. Isso foi, no meu modo de entender, né? No meu livro eu coloco isso, um tapa-buraco para uma situação, né? A marca de posição, a marca gestual, ou mesmo os hologramas, são todas marcas visualmente perceptíveis. Vamos falar um pouquinho de história. De onde nasce um pouco essas concepções, essa concepção da proteção deste sinal distintivo num ponto específico de um suporte, de um produto? Tá? Nasce de um caso na Alemanha, que passou por diversas discussões judiciais, que é desta tesoura, que eu não vou me arriscar a dizer o nome em alemão, né, mas uma tesoura que posicionou, apesar de eu ter estudado um tempozinho na Suíça alemã, não aprendi nada de alemão além do Duncan. Então, não vou me arriscar aqui. Mas essa tesoura, né, essa marca de tesoura alemã, posicionou esse ponto vermelho em um lugar determinado, estratégico, diferenciado e distintivo à sua época. E muita discussão se tornou se aquele posicionamento e esse ponto vermelho poderia, então, gerar um direito de exclusivo marcar. Até que a Comunidade Europeia, o Tribunal Europeu, decidiu que sim, tornando daquela decisão, que é o que vocês estão vendo acima, um verdadeiro conceito de marca de posição que acaba sendo replicado e repetido mundo afora, inclusive pela nossa resolução aqui. Ela vai trazer os conceitos que estão neste Linden Case, nesse caso lá europeu, que trouxe toda a discussão para o mundo afora do surgimento das marcas de posição. Outro fato que o Marcelo comentou é que essa discussão a respeito da regulamentação das marcas de posição dentro do INPI, ela é antiga, desde a gestão do Dr. Vinícius Bogeia. Então, há mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei então, minha dissertação de mestrado, já havia um grupo minha dissertação de doutorado, havia um grupo interdisciplinar, um grupo de trabalho dentro do INPI, e eu fui convidada para participar e ter algumas discussões, o que foi muito rico para a minha tese de doutorado, discutindo essas marcas de posição. Por quê? Porque já haviam casos, a gente vai ver aqui, por exemplo, um caso judicial envolvendo o bolso da Levis, de 1974, que perdurou na justiça até essa decisão definitiva durante 20 anos. Né? Tem alguém com o microfone aberto. Haviam casos também envolvendo, por exemplo, o tênis New Balance, o tênis Keds e outros. Então, não era uma novidade essa tentativa de registro de marcas de posição no Brasil, mas utilizando os formatos ou formas de apresentação clássicas, né? As marcas figurativas e mistas, porque até então não se falava nem da tridimensional. Depois, quando vem a tridimensional, então há tentativas de registro de marcas de posição na forma tridimensional, na forma de apresentação, ou melhor, na caixinha. Então, há essa discussão dentro do INPI,
há muito mais tempo sobre o que seria, o que não seria a marca de posição, como proteger, como não proteger. E o que eu posso dizer como externa, né, e que participou dessas discussões lá atrás, é que sempre houve uma boa vontade e um interesse muito grande por parte do INPI de regulamentar essas marcas de posição, e quando vem, então, o icônico caso do sapato Labotan, né, do solado sapato Labotan, mais ainda essa discussão vem à tona. Mas, tanto que isso aqui foi uma tela print que eu guardei as 7 chaves, ou melhor, eu já fiz um registro blockchain dessa tela aqui, né? Que depois saiu, que é uma tela espelho do processo, do nosso processamento de registro de marcas, onde poderia ter ali a consulta da marca de posição. Então, esta tela aqui tem, salvo engano, uns 5 ou 6 anos, essa tela aqui, tá? Depois ela foi retirada e outras prioridades, como acabar com o backlog de marcas e outras situações, vieram. Mas uma das questões que eu sei do porquê que se paralisou um pouco a questão dos registros das marcas de posição e das outras marcas visualmente perceptíveis, é um problema sistêmico que existe dentro do NPI. Se tiver algum examinador ou colega da academia do NPI aqui, se eu disser o nome do sistema errado, por favor, depois me corrija. O INPI usa um sistema da OMP, que é, se não me engano, o IPA, e esse sistema interno, que não é essa tela que a gente vê, ela é um licenciamento da OMP, e tem um técnico que só vem uma vez por ano, e quando ele vem uma vez por ano para o Brasil, ou 2 vezes por ano para mudar esse sistema, ele tem 300 mil outras prioridades, né? Infelizmente, nesse licenciamento que foi feito lá desse sistema da OMP, não foi passado o código-fonte para o NPI, e isso limita as possibilidades do NPI fazer as suas atualizações. O que a gente vê aqui é o front, né? O que a gente vê na internet, no site, é o front. O INPI tem a mobilidade. Mas não adianta ele mudar o front, ele não conseguir mudar o back, que daí é onde vai realmente cair dentro dos examinadores, né? Cada marca que a gente escolhe uma forma de apresentação vai cair num grupo de examinadores lá dentro para fazer seus exames que estão mais treinados, mais preparados, principalmente quando nós estamos lidando com essas marcas não tradicionais que dependem, né, de um estudo mais complexo, de um olhar mais complexo, como são as marcas tridimensionais e as marcas de posição, tá? Mas o que eu sei agora é que está para ser resolvido esse problema sistêmico interno, né? Não deve demorar muito, pelo também o que eu fiquei sabendo, para que se resolva esse problema sistêmico interno, e principalmente eu vejo com bons olhos a ousadia do INPI de buscar registrar as marcas de posição, pôr a portaria em vigor, criar uma instrução normativa e criar alguns tipos de soluções, mesmo que não sejam as melhores, as perfeitas, mas para que já a gente comece a registrar as marcas de posição. E espero que a mesma solução seja buscada para outras marcas, como o trade dress, que é o grande volume, né? O Dr. Juan Carlos vai mostrar isso, e no judiciário a gente já pode apontar isso. Recentemente eu dei uma entrevista para o Valor Econômico, onde eu mostrei que houve um aumento, salvo engano, de 400% no número de demandas judiciais no Tribunal de Justiça de São Paulo, e também aqui no Rio de Janeiro, mas o grande volume foi em São Paulo, de demandas envolvendo trade dress, né? Então, essa sim é uma marca que está precisando ter uma solução. As outras, a gente vai ver que elas, no mundo afora, elas são bem menos. E o que também acontece no mundo afora? Não existe caixinhas específicas, como a gente viu aqui atrás. Existe a nominativa, a mista, a figurativa e as marcas visualmente perceptíveis, algo assim. Mas internamente eles precisam de algumas organizações. Bom, tentando decifrar um pouco a instrução normativa e a portaria, a gente chega a esse conceito do que é uma marca de posição.
né? Sem dúvida nenhuma, ele é um sinal que tem que ser dotado de distintividade, é um sinal que tem que ter capacidade distintiva, mas ele é um sinal conjuntural, ele é um sinal chamado sinal complexo, tá? Por alguns autores, como, por exemplo, o Vanzetti, trata muito bem, o italiano Vanzetti trata muito bem essa questão dos sinais complexos. Por quê? Porque ele é um sinal de conjunto, né? Onde você tem que analisar o aspecto mesmo do sinal, a posição, a singularidade, a distintividade, e depois todos os outros aspectos que a gente sabe, por exemplo, todas as questões do artigo 124, do inciso 1 ao 23, e todas que proíbem registros de marcas. Então, eu tentei aqui mostrar o que seria, né, num exemplo hipotético, essas questões. O que pode ser o tal do suporte? O que é o objeto, o suporte, né? E aí eu vou adiantar uma discussão lá do final da minha apresentação. Por que se chama suporte? Porque as marcas, elas são possíveis de registro para produtos e serviços, mas muito se discute a possibilidade de existir uma marca de posição num serviço. Até que ponto é uma marca de posição? Até que ponto não é outra coisa, um outro sinal distintivo como um trade address, tá? Então, o INPI preferiu chamar de suporte, que pode ser para as duas coisas, para um objeto físico. E aqui a gente pegou um suporte mais simples, uma bolinha de tênis, um objeto redondinho, né? Esse é um suporte. Assume, então, a marca de posição deste suporte com outros sinais, que podem ser marcas já registradas, marcas mistas, podem ser marcas figurativas, eu coloquei ali as patinhas, pode ser uma cor dentro desse suporte, pode ser um símbolo geométrico com uma cor, por exemplo, que vai dar nisso que vocês estão vendo aqui, né? A cor vermelha, alaranjada, colocada ali no suporte, a marca colocada num lugar característico desse suporte, aquela bolinha, né, aquela figura geométrica ou aquela marca figurativa, tá? Então, eu tenho esse suporte, mas o sinal gera uma marca de posição. Teoricamente, temos aqui várias marcas de posição. Mas eu não estou aqui para facilitar, eu estou aqui para complicar. Quem dizia já isso? Depois eu preciso lembrar, quem era um comentarista famoso. Nem sempre a gente consegue dissociar efeitos técnicos da marca de posição. Então, por exemplo, o que parece um pontinho verde que não tenha função nenhuma nessa bolinha de tênis, ela tem sim. O local é um efeito que marca aonde deve se fazer o saque no jogo de tênis. Então, essas bolinhas coloridas, muitas vezes verdes ou vermelhas, e aí no tênis tem alguns códigos, ela marca o posicionamento para o saque. E este risco, este baixo relevo que vocês veem em todas as bolinhas de tênis, que é sempre o mesmo formato, ela também dá um efeito do quicar da bolinha, principalmente nas quadras de saibro, tá? Eu não jogo tênis, mas eu tive que estudar bastante para chegar a essas conclusões, tá bom? Então, eu já não poderia, apesar de eu ter ali um suporte e um sinal distintivo, eu tenho uma proibição que são os efeitos técnicos gerados. Eu também não conseguiria aquela outra turma registrar, por quê? Porque falta singularidade ou peculiaridade. Eu gosto de chamar mais de peculiaridade, mas se vocês pegarem o sinônimo, o dicionário de sinônimos, vão ver que são palavras consideradas sinônimos, né? Ou seja, eu tenho sinais distintivos apostos nessa bolinha, mas que não tem singularidade, que não tem uma diferença, que não tem uma peculiaridade, porque tantas outras colocam no mesmo lugar os seus sinais distintivos, as suas marcas mistas, ou suas cores, ou seus pontinhos, tantas outras marcas diferenciadas, tantas outras. Por quê? Porque esse objeto não é um objeto fácil de se criar uma singularidade. Uma mera bolinha de tênis não é um objeto fácil de se criar uma singularidade. Ela foi, para vocês terem uma ideia, um objeto de uma marca olfativa, muito famosa na Inglaterra, que, se não me engano, já até extinguiu.
Mas, né, o cheiro do orvalho da manhã, né, foi uma marca olfativa na Inglaterra registrada. Mas, para a gente criar uma marca de posição neste suporte, uma bolinha de tênis redonda, não é simples. Pode até ser que alguém seja tão inovativo e tão criativo e consiga, mas eu realmente não consegui aqui nos nossos exemplos. Então, o que eu tenho a proteção? Aonde se recai a proteção? Tá? Primeiro, não é sobre o suporte. Muitas vezes o suporte é comum e ele é de uso de todos, como é aqui, por exemplo, um vestido. E é por isso que eu vou pontilhar a minha imagem. Eu vou dizer que eu não quero a proteção sobre o sapato todo, sobre o tênis todo, sobre o objeto todo. Né? Ele é só o suporte do meu conjunto marcário, que é o sinal mais a posição. Tá? Então, eu tenho um sinal que pode ser distintivo ou não, uma faixa na parte de baixo de um vestido. Pode ser distintivo, pode não ser distintivo, vai depender. E tenho também ali um sinalzinho diferenciado, talvez com uma marquinha, com uma corzinha, um conjuntinho de cores e com uma marquinha ali, né? Uma marca, uma letra, alguma coisa assim. Enfim, eu tenho um logotipozinho ali, um sinal distintivo, posicionado em um local que não é comum a gente colocar símbolos, sinais distintivos. Eu não costumo colocar isso na barra esquerda de uma saia. Pode até ser que tenha, mas não é comum, né? Eu ter estes símbolos, né? Uma cor distintiva, com uso distintivo, ou ter uma marca sempre posicionada naquele cantinho esquerdo de uma saia. Então, qual que vai ser a minha proteção? Vai ser sobre o uso do sinal naquela posição específica da saia. Então, é um conjunto, é o sinal e aquela posição específica. Então, vai ter um trabalho muito grande os nossos examinadores do NPI de primeiro, né? Eles vão ter que analisar junto marca de posição como marca de posição. Então, o sujeito posicionou uma outra estrelinha só de 5 pontas no mesmo lugar, vai ter colidência. Ele posicionou uma estrelinha de 5 pontas do lado direito, eu creio que há colidência, mas eu já não falei com toda certeza, eu creio que há, porque é um outro lado do suporte. Vamos ter que avaliar ali, o sinal é diferente e é o outro lado do suporte, né? Eu vou ter uma estrelinha igualzinha, mas posicionada num outro lugar completamente diferente, ou não usada como marca de posição. Eu vou ter que, então, analisar a marca de posição frente aos outros sinais distintivos, as marcas nominativas, figurativas, mistas, se não tem violação ali. Então, eu também não posso olhar e fazer análise, o examinador não vai poder fazer uma análise endógena, só dentro do campo das marcas de posição. Ele vai ter que olhar também as nominativas, figurativas, se não tem uma violação ali. E, para isso, a gente vai usar sempre o manual de marcas. Tudo está resolvido lá no manual de marcas. Até porque o manual de marcas já fala em conjunto marcário. Então, já fala nessa marca que é um conjunto de coisas juntas, tá? O que é essa singularidade? Essa singularidade, ela é um pouco ela não é nem unicidade, nem é assim uma coisa única, ninguém mais, tá? E ela também não é a distintividade. É por isso que eu gosto mais da palavra peculiaridade. É aquilo que todos os tênis têm essa lateral, mas só a Puma posicionou a sua marca figurativa do Puma, né? desse animal, nesse canto do tênis, né? No canto, para mim, na tela aqui, no canto esquerdo do tênis, né? As outras todas resolveram posicionar as suas marcas mistas e figurativas na lateral do tênis. Então, este exame de singularidade ou de peculiaridade, eu tenho que fazer esse exame olhando o mercado. Eu vou ter que olhar como que funciona a singularidade diante dos demais participantes do mercado. Eu não tenho como traçar essa singularidade, porque singularidade e peculiaridade não é unicidade, sem olhar como que é o mercado. Se todos usam de lado, eu não tenho singularidade. Mas se eu só tenho eu usando naquele ladinho, eu tenho singularidade. E também vamos ter que ver o momento disso. Pode o NPI sair do seu campo de base de marcas
para ver isso? Pode, a gente já vai ver ali um pouquinho para frente. Olha, por exemplo, a Prada tem esse registro desta faixinha vermelha, né? No solado do seu tênis, ela também tem outras marcas de posição, mas eu peguei só essa daqui, registrado na Europa e também nos Estados Unidos, no solado do seu tênis e escrito Prada. Tá? Então, é esse conjuntinho no calcanhar do tênis, na parte traseira do tênis, desse vermelhinho, está incluído o vermelho, está incluída a palavra Prada no solado traseiro. Tá? É todo esse o conjunto da marca. Mas lá eu tenho a possibilidade de especificar, explicar o que é a minha marca. Aqui o meu formulário de registro de marca não dá essa possibilidade, mas aí o INPI criou uma possibilidade da gente explicar o que é a marca, que é fazer uma petição apartada ao pedido, explicando aonde eu quero. O que é esse meu conjunto? É o vermelhinho, de tal Pantone, em tal longitude, posicionado bem ao meio, com a marca Prada escrito. Tá? Então, quando a Prada, por exemplo, quiser fazer um uso de um telequelle ou da Convenção de Paris, ou quiser fazer um uso do Protocolo de Madrid e registrar sua marca de posição aqui, ela vai poder. E ela vai ter que se adaptar, no caso, por enquanto, pedindo como marca tridimensional e fazendo uma petição para explicar isso, por exemplo, que está ali, tá? E aí já falei um pouquinho, né, que como que vamos ver essa singularidade, né? Como que o NPI pode ver essa singularidade? Ele pode ver isso no seu próprio banco de dados. Então, com o passar do tempo, quando ele tiver um estoque de marcas de posição, ele vai conseguir oferir essa singularidade a partir do seu próprio estoque de marcas de posição. Mas, por hora que a gente tem um número pequeno, ele pode utilizar o manual de marca LIDAR, a fonte valiosa da internet, que foi de onde eu tirei todos esses exemplozinhos ali do Google Image. A distintividade. O nosso sistema aqui, apesar da lei não proibir o uso da distintividade adquirida, e apesar dos nossos tribunais já terem aceito o secondary meaning, né, como uma forma de registro de marca, mas o nosso sistema dentro do INPI não está preparado para fazer análise de secondary meaning. Tá? Análise de secondary meaning não é uma mera alegação. Olha, minha marca era um termo comum, né? Era cone, que é um objeto, uma forma, né? É uma forma, mas eu dei um segundo significado. Eu dei um significado para uma professora, né? Esse nome, meu pai fez isso há alguns anos atrás, né? Eu dei esse segundo significado na forma com que foi usando esse nome, esse termo cone, em vez de ser uma figura geométrica, passou a ser uma marca de uma professora. Né? Eu preciso de provas disso. Toda alegação de secondary meaning, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, depois o Juan vai falar um pouquinho para a gente na América Latina, se precisa ou não, eu preciso comprovar que há um reconhecimento por parte do consumidor que essa marca adquiriu aquele sinal, aquele termo que era comum, adquiriu essa distintividade, passou a ser percebida pelo consumidor como marca, e não mais como um nome do próprio produto, ou como sinônimo do próprio produto. Tá? Para isso, muitas das vezes, se recorre a pesquisas de mercado para se comprovar isso. Então, não é um sistema muito simples, além de outros instrumentos para se comprovar que adquiriu esse segundo significado. Não é muito simples isso. E o nosso sistema, não dentro do NPI, não está ainda, talvez, preparado, pode ser que se chegue. Nós tivemos aí uma batalha vencida há pouco tempo de acabar com o backlog. Né? Então, talvez, será que é bom a gente começar a pedir, juntar um monte de documentos de novo e pedir para o examinador olhar tudo isso de novo em primeira instância, na primeira hora de depositar, e a gente trazer de novo o backlog para o NPI? Ou vamos deixar essa discussão de distintividade e essas provas para uma fase recursal, eventualmente, ou para uma fase até de segunda instância do INPI, né? Para não sobrecarregarmos de novo o sistema. Então, por hora, hoje, eu vejo que o examinador do INPI, ele vai olhar a distintividade em cima do 5.9 do manual de marcas e ele vai usar, então, o inerente. Ela é distintiva? É diferente?
Então, por exemplo, se eu fosse examinadora, eu olharia o tênisinho da Puma lá e eu daria, porque eu olharia lá na internet e viria que os outros tênis não são, né? Eu olharia o da Prada e daria, porque a maioria também não é daquele jeito, tá? A integração dos elementos também já se falava no manual do INPI, que a resolução fala. E essa distintividade adquirida pelo uso, né, esse segundo significado, aquele sinal que era comum, então, uma cor, né, é comum, uma forma de bolinha que eu coloquei ali, um círculo verde, é comum, né? Mas posicionando, colocando num produto sempre daquela forma, né? Como foi ali na tesoura, naquele lugar específico da tesoura, adquiriu distintividade. Um círculo usado naquele ponto específico se tornou uma marca mesmo diferenciada, né? Essa distintividade para aquela tesoura lá e para tantos outros objetos. Então, há uma possibilidade que também seja visto pelo NPI através do exame, por exemplo, de afinidade mercadológica. Então, ele tem uma saída aí, o examinador, de ver tanto os elementos desgastados quanto os elementos com distintividade adquirida, olhando o mercado, olhando o próprio 5.11, principalmente o 5.11.2 do Manual de Marcas. Então, se o examinador se deparar, eventualmente, com um sinal que ele olhe e veja que tem uma distintividade realmente adquirida ali pelo mercado, ele tem, dentro do próprio manual, essa possibilidade de conceder, sem estar nem falando em distintividade adquirida, sem falar em secundário mínimo, e tendo problema lá com a procuradoria. Eu trabalho em órgão público, eu sei que a gente foge da procuradoria. E aí, o que a gente tem hoje com a portaria? A gente tem a solução para o famoso caso Labotan no Brasil, que ficou parado lá desde 2009, um pedido de marca figurativa. E a gente tem uma possível solução para outros 70 pedidos de registro de marca, tá? Tem em torno de 70 pedidos de registro de marca separados, catalogados por um grupo de examinadores do INPI, em formas diversas, mistas, figurativas e tridimensionais, mas que, na verdade, nota-se que o que se queria era uma marca de posição, como é evidente aqui a questão do sapato Labotan. Então, o requerente terá 90 dias da data de entrada em vigor da resolução, que então termina dia 29 de dezembro, para fazer o seu peticionamento, né? Pedindo a mudança da forma e a análise, então, como marca de posição, e não mais daquelas formas. E aí vai passar a ser analisado como marca de posição nos seus requisitos, tá? Pode também o NPI fazer uma exigência para que esses 70 pedidos que já estão lá faça uma exigência para que eles, então, se mudem a forma de apresentação, se quiser. Por quê? Porque pode também estar sendo uma interpretação subjetiva. Não, peraí. Vocês estão achando que isso é marca de posição? Não. É uma figurinha mesmo. É uma figurinha que eu queria mesmo. Uma figurinha é um chaveirinho que eu quero aqui desse sapato. Não é marca de posição, né? Então, o titular, o requerente, vai responder, né? A exigência que não era bem aquilo, ou sim, que ele quer a mudança da forma. Mas a gente tem um problema que a resolução talvez não tenha resolvido, que são os registros antigos, em formas, eu chamo no meu livro, eu chamo de marcas anômalas, né? Por exemplo, a marca da New Balance, o N da New Balance, posicionado hoje num lugar absolutamente comum, mas olha, ele é lá de 1990, concedido em 2004, olha quantos anos, né? E foi via judicial, tá? Tem uma decisão judicial. Eu tenho outros que não passaram por tantas discussões judiciais, como esse da Quedes, e tenho tantos outros. A gente tem um número muito grande de registros antigos concedidos sobre marcas de posição. E como se dará com estes registros? Eu não sei responder para os senhores. Será que também vai haver exigência para que se mude o formato, o pedido da forma? Ou será nas renovações? Eu acredito que o melhor caminho seja nas renovações, que se faça, então, o pedido de reparação, de construção da nova forma, na forma de apresentação de marca de posição. Mas aí essas marcas já estão concedidas, não cabe mais nem nulidade, não tem mais o que se discutir,
mas elas tiveram um certo prejuízo por causa desse tempo todo que se transcorreu, sendo a sua hoje singularidade, o seu aspecto de singularidade e o seu aspecto de conjunto, que dá talvez a distintividade, diminuindo o seu poder de proteção. Tá? Porque acabou gerando uma certa, outras tantas empresas começaram então a utilizar, e a gente acaba tendo então uma perda da singularidade daquela posição, tá? Que é diferente, talvez, da distintividade. Para a gente falar em perda da distintividade, a gente vai ter que analisar um pouco mais a fundo. Então, vou emitir a minha opinião aqui para vocês, nesses dois casos. No caso da New Balance, houve uma perda da singularidade e da distintividade. Na verdade, New Balance nunca teve distintividade com esse posicionamento do seu N ali na lateral. No caso do Quedes, eu já digo que pode ter uma discussão sobre a perda de singularidade, mas não sobre a distintividade. Ainda há um diferencial ao se pensar no tênis Quedes e ver esses símbolos colocados e posicionados neste lugar. Bom, os famosos casos da Leves, a Leves é useira e faceira, em uso de marcas de posição, a famosa briga judicial de mais de 20 anos, teve parecido do Miguel Reale, caso vocês não saibam, nesse processo judicial aí, que durou tantos e tantos anos. Eu demorei 7 meses só para conseguir desarquivar e ver uma parte dele físico, não consegui ler ele inteiro. E a Leves também tem outros, como a gente pode ver aqui, a etiqueta. Aqui ela não está falando da linha, ali ela está falando da etiqueta da Leves, né? Posicionada naquele lado esquerdo. Também um registro bem antigo da Leves aqui no Brasil. E eu tenho o rebite, o posicionamento da marca nominativa Levis Strauss no rebite do tênis. Então, não é que essa bolinha toda, é o posicionamento escrito do rebite. Mas essas aqui são todas marcas figurativas, que vão ter um reposicionamento, um repedido de classificação no futuro, e a gente vai ver como é que vai acontecer, tá? A gente tem, como eu falei, muitas marcas aí que a gente pode sentir, né, e o examinador também vai ter, e os seus próprios titulares agora, que talvez foram sendo pedidos em outras formas de apresentação, como essas aqui, as 3 aqui foram em tridimensional, mas talvez o que se estava buscando eram marcas de posição, né? Então, o posicionamento dessa cor vermelha ou laranja nesses tratores e caminhões, né? Os posicionamentos das cores verde e vermelho na placa, numa placa do posto BR, tá? E o posicionamento desse solado em galochas, né? Então, pode ser que agora estes pedidos passam, então, por essa adaptação. Mas o exame de mérito só vai acontecer quando estiver todo o sistema interno do INPI, o back, né, não o front, regularizado. Segundo informações que eu tive, não deve demorar muito para ter essa regularização e começar, então, a ter os seus exames de mérito. Por hora, titulares, por exemplo, como requerentes desse tipo de marca, vão ter que fazer lá no formulário da tridimensional e um pedido, uma petição no próprio fluxo, né, uma petição no próprio fluxo, explicando e pedindo para que seja um exame com marca de posição. Tá? E aí, quando a gente pensa aqui nesse BR, vem uma questão. É muito difícil imaginar uma marca de posição em serviço, mas a gente vê aqui que a gente tem uma marca, talvez, de posição, né? Ou outras, outras marcas também, esse posicionamento de cores, de linhas e traçados, em um determinado suporte, que é simplesmente uma placa do posto de gasolina para um serviço. Mas é um limite complicado, é um limite de tempo, tá? Por exemplo, eu tenho nos Estados Unidos essa marca de posição, né, do posicionamento do azul, num estádio eu acho que é futebol americano, o esporte americano lá, no estádio de futebol americano, tá? Claramente, ela é uma marca de posição, em que pese lá, eu também não tenho um campo, assim, registro de marca de posição, mas eu tenho aonde escrever, delimitar. Eu tenho um registro das marcas visualmente perceptíveis, mas eu delimito, e foi assim que foi delimitado este posicionamento deste azul,
né, no gramado deste estádio de futebol. Então, um serviço de entretenimento, de esporte, alguma coisa assim, classe 39, agora não me lembro. E agora, eu tenho um mix muito grande aí. Até que ponto eu posso entender, né, que, por exemplo, este registro da ESSO lá na Europa, um registro que está ali como marca de posição, concedido, fala em marca de posição na sua tradução, mas que, por exemplo, a nossa a instrução normativa já diz que não, que isso não seria uma marca de posição, que isso seria, não fala isso, mas é a verdade, isso seria um trade dress, né? Porque é todo um layout de todo um estabelecimento, né, que está se buscando aqui, né, e não apenas a plaquinha do ESSO ali com posicionamento das cores ali, está buscando todo o layout. Então, para minha compreensão, e pelo que eu pude ver também na instrução normativa, compreendendo, isso aqui está muito mais para trade dress, então não vamos registrar como marca de posição. E é isso, foi bem rapidinho aí, e depois estou aí às ordens, mas eu tenho certeza que eu vi a apresentação do Juan Carlos, que os colombianos são muito mais organizados, ele já mandou há um monte de dias, eu mandei só hoje, correndo de última hora, e eu tenho certeza que ele vai trazer muita informação útil para todos nós, e principalmente se nós tivermos aqui examinadores do NPI ouvindo. Porque a gente tem que olhar um pouco para as boas práticas e boas experiências dos nossos amigos latinos, que têm uma realidade socioeconômica muito mais parecida do que a nossa, do que os europeus, e muito menos ainda do que os americanos. Tá bom? Muito obrigado à ASP, ao Marcelo, à Tânia, em especial, pela paciência e toda que tem conosco. Obrigado a você, Cone. Parabéns pela apresentação, uma aula, na verdade, super clara, super didática. Realmente, o IPAS, né, e os sistemas informáticos do NPI parece que são o calcanhar de Aquiles mesmo do Instituto, né? Isso é um problema que eles têm que enfrentar com certa urgência, realmente. Olha, que o Graça Aranha não me ouça, até porque eu fiz, sábado retrasado, eu fiz uma entrevista com ele para um outro evento aqui, né? Mas nessa história do IPAS, morte a OMP. Parece que realmente o problema é sério, né? Você vê a questão de multiclasses, que até hoje não conseguiu ser implementada, enfim. Mas o que mais interessa, assim, que me chamou a atenção e que apreciei bastante, foram realmente essas questões de exame que você trouxe, né? Porque essa é a dúvida que fica, né? Como vai ser interpretado esse grau mínimo de distintividade e grau mínimo de singularidade, de modo a justificar a marca de proteção, né? Até que ponto você precisa de um e de outro? Novamente, eu comentei rapidamente que tem até um gráfico sobre isso na instrução normativa, né? Mas a interpretação disso realmente é bem, talvez não seja tão preto no branco. E você trouxe aí vários critérios objetivos, inclusive fazendo parâmetros paralelos, né, com o que nós já temos em relação aí a marcas nominativas, figurativas e mistas. Isso me pareceu bem interessante. Em alguns momentos até achei você, de certa forma, liberal, e em outros momentos achei, de certa forma, rígida, de modo que eu acho que vai ter bastante discussão por aí, porque acho que esse que é o grande desafio hoje em dia, a interpretação desses critérios. Eu sou professora, então é que eu falo para os meus alunos, vem fazer a prova regular, tira uma nota boa, vem fazer segunda chamada, reprova. É mais ou menos isso, liberal e rígido. Eu vejo que tem duas questões que são mais até relacionadas a questões administrativas, que eu falei, como eu comentei no início, eu vou deixar tudo para o final, tá bom, pessoal? Mas estou vendo que já tem duas questõezinhas aqui no chat. Então, Juan Carlos, por favor, conta a experiência colombiana, que, se não me engano, até vem de 2014, né? Pelo menos, né? Eu acho que vai ser muito rica também a sua participação. Por favor, a palavra é sua, Juan Carlos. E boa sorte. Obrigado. Vocês ouvem para mim bem? Sim. Legal. Principalmente, muito obrigado, Tânia, pelo convite, Marcelo, por a moderação, e principalmente a doutora Cone, não? Que vou tentar falar somente da experiência colombiana, porque a Cone tem muito
bem desenvolvido o temário da palestra. Peço perdão para vocês se meu portunhol não é muito bom e possivelmente vou tentar usar também o espanhol quando esqueça a palavra no portunhol. Muito obrigado pelo convite uma outra vez e a gente está no webinar conhece muito de meus amigos, como vários, não vou mencionar um particular, porque se esqueço de um outro, então vai brigar comigo, então não. Acredito que é melhor não fazer isso. Vou passar a minha apresentação, se é possível. Conseguem ver, olhar a pantalla? Sim. Sim. Tá. A Colômbia é parte da comunidade andina. A comunidade andina é uma organização supranacional que tem cedido a soberania dos países membros da comunidade andina, que são Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, a comunidade andina. Então, a lei que rige a comunidade andina na matéria de propriedade intelectual e umas outras áreas é uma decisão andina, que é a decisão 486 da comunidade andina do ano 2001. Além da propriedade industrial, também tem direitos de autor, tem registros sanitários, tem temas de comunicação, de liberalização de comércio, tem muitas outras regulações da área econômica de comércio. Na área de propriedade intelectual, a decisão 486, no artigo 134, fala de que é uma marca. Uma marca é uma signo que pode identificar a origem do produto ou do serviço de uns outros no mesmo mercado, e traz também uma enumeração de marcas não tradicionais, mas as marcas de posição não estão incluídas nessa listado, mas se vocês dão uma olhada lá no literal B, E, F, E, G, eles têm umas outras ídias de signos distintivos, como as imagens, as figuras, os cores delimitados pela uma forma ou combinação especial, e tem umas outras elementos de marcas não tradicionais que podem ser regulamentadas nos países. Então, a comunidade andina diz que é uma marca, e qual coisa pode ser uma marca, e deixa em liberdade aos membros dos países membros da comunidade andina de regulamentar uma outra marca que considerem que tem que ser regulamentada. Nesse caso, então, vem umas outras marcas, como, por exemplo, as marcas que não são perceptíveis pelos óculos, como as marcas de tato, de olor ou de sonido, e umas visíveis ou perceptíveis pelo óculo, como as tridimensionais, as marcas animadas ou em movimento, as marcas de color, as gestuais e as marcas de posição. Tem vários exemplos de marcas não tradicionais, por exemplo, as marcas táctiles, que tem uma configuração especial. Por exemplo, a botelha de Old Par, de whisky Old Par, tem uma que é diferente na fora, é uma marca táctil na Colômbia. Tem marcas olfativas na Colômbia, ainda não tem nenhuma marca olfativa, mas estão incluídas na lei.
tem marcas desunido, que são registradas pelos pentagramas. Tem umas outras marcas, como, por exemplo, as tridimensionais, que vocês têm também, e não vou falar disso para não ocupar muito tempo da gente. Tem marcas animadas, que é uma sequência de movimentos das marcas, que é muito interessante e vai da mão com a versão de Singapura do TLT, do Tratado de Direito de Marcas. Tem as marcas de cor, que tem uma forma especial. As marcas gestuais, que distinguem uma postura do corpo. E isso ha sido a história das marcas não tradicionais até 2020 na Colômbia. Táctil tem uma, que é a botelha de whisky Old Par. Olfativas não tem nenhuma. De sonido tem 15. De tridimensionais tem 72. Animadas tem 10. De cor tem 50. Gestuais tem 2. De posição tem 26. Vamos falar das marcas de posição. Então, o conceito é a mesma coisa que no Brasil. Como deve ser feita a representação? Tem uma vista única, não pode ter diferentes vistas, como as marcas tridimensionais, por exemplo, tem só uma vista única, que vai ser señalada com linhas descontínuas ou com pontos. Por quê? Porque dessa forma o examinador tem certeza de qual é o produto sobre qual a marca de posição vai ser colocada e onde vai ficar ou qual é a marca de posição que vai ser pedida. E a descrição, porque aqui na Colômbia a norma, a regulação interna permite incluir uma descrição da marca de posição. Isso é muito importante porque se vocês, quando fazem um pedido, podem incluir a descrição, é muito mais fácil para que o examinador faça o exame de fundo do pedido da marca de posição. Quais são os limites? Os limites são principalmente 2. A posição não tem que ser necessária para o produto, ou a posição não tem que favorecer um funcionamento do produto, que é muito importante, porque senão é indeferida a marca de posição, e não pode ser pedidas pelo Protocolo de Madrid. Vou explicar por que não pode ser pedidas de Protocolo de Madrid, principalmente porque o Protocolo de Madrid, no capítulo 7 da parte B do guia do protocolo de aplicação do Protocolo de Madrid, não tem incluída as marcas de posição. Então, não é possível pedir pelo Protocolo de Madrid a marca de posição. Pode fazer, além das marcas tradicionais, umas outras, como as tridimensionais, enfim, mas não as marcas de posição. Pode ir para uma outra, por favor? Da seguinte. Isso é a estatística das marcas de posição. Total 26 até agora, mas nos 2014, 4, 2015, 2, 2016, 2, e sei lá, isso é a estatística. Pode ir para frente, por favor. Por exemplo, na classe 9. Na classe 9 tem uma marca que é uma pequena linha horizontal na parte superior
das portas da cozinha. Então, isso é principalmente utilizada na classe 9. Na classe 21, por exemplo, é o ponto no meio do sartém, da cozinha. Pode ir para frente, por favor. Esses são exemplos. Principalmente as marcas de posição têm sido utilizadas na Colômbia na indústria da moda. Por exemplo, tem um pedido que está no exame de fundo da marca de posição do coração e, por exemplo, a estrela já incluída como marca de posição na Colômbia para prendas de vestir femininas. Vai para frente, por favor. Por exemplo, no exame de fundo, aqui, que é o que eles estão dando uma olhada? Uma bicicleta na frente, como marca de posição, mas se vocês têm conhecimento, a marca de posição, nessa parte da prenda de vestir, de uma camisa, é normal. Então, isso não vai ser indeferida, certamente, porque não tem uma posição especial. Mas, por exemplo, um lifesaver na metade umas calças pode ser concedida. Vai para frente. Por exemplo, nessa mesma classe 25 de roupa, também tem, por exemplo, isso para a etiqueta na parte superior das calças. Então, é uma marca de posição que está também no exame de fundo. Vamos para frente. Por exemplo, a Conê estava falando que vem especial as marcas de posição para serviços. Isso é a classe 39, que é uma classe onde vocês pedem as marcas para serviço de transporte. Mas isso é o uniforme da gente que trabalha para a companhia de transporte que presta um serviço de transporte. Então, eles incluíram uma linha especial nos uniformes dos empregados da companhia que presta os serviços de transporte. Então, por essa via, pode utilizar-se as marcas de posição para serviços. Esse é um caso bem interessante, porque, obviamente, não é uma marca de posição no mesmo serviço, porque o serviço é um serviço intangível, mas o uniforme que a gente usa é muito importante, por exemplo, para as companhias de aviação, para umas outras. Isso é uma companhia de transporte de pessoas local, que tem ônibus que transportam de uma parte para outra pessoa. Então, é bem interessante esse caso. Estou pedindo o carregador porque a bateria está falhando. Uma outra mais para frente, por favor. Por exemplo, em veículos também tem marcas de posicionamento ou de posição, por exemplo, nas motos. Nas motos tem, isso é um exame de fundo, onde a gente pediu as marcas de posição, mas, como vocês veem, isso não é muito distintivo, né? Por quê? Porque qualquer moto você
tem conhecimento que tem isso incluído em diferentes marcas. Então, acreditamos que essas vão ser indeferidas. Por quê? Porque elas não cumprem com o requisito da singularidade que a Cone explicou para eles. Para frente, por favor. Também tem, por exemplo, umas outras de motociclistas, de motos, desculpem, que também tem o mesmo problema, né? Então, as marcas de posicionamento têm que ser não somente cumprir com a singularidade, mas também tem que cumprir com a distintividade. Se vocês vão incluir ou pedir marcas de posição onde quase todos os competidores, a concorrência tem localizado a marca, então vai ter problema, então não vai cumprir a singularidade, que é muito importante, que não é a mesma coisa que a distintividade. Uma outra, por favor. Por exemplo, aqui na classe 21, também, os produtos têm uma bandeira, se pode se utilizar essa expressão, para identificar ou tentar identificar e singularizar os produtos. Mas quando vocês, por exemplo, no Brasil, quando você pede uma carne e vem com ponto vermelho, é quase a mesma coisa, mas para utensílios de cozinha. Então, acredito que esta também vai ser indeferida por causa que não tem singularidade. Uma outra, por favor. Por exemplo, nessa marca, foi concedido o registro da marca de posição para Diesel, que é uma companhia que vocês conhecem de roupa. Por quê? Porque eles têm incluído a linha no pequeno, eu não lembro, bolsillo, bolso, eu não lembro, da prenda de vestir. Então, é muito interessante, porque aqui eles têm incluído essa linha de tela no bolsillo também. Uma outra, por favor. Quando o INPI da Colômbia não concede, não indefere a marca, por exemplo, na classe 42, a gente fizeram um pedido de registro de uma marca de posição para um screenshot de uma web. Então, o INPI da Colômbia considerou que a posição dos diferentes íconos para clicar e obter informação não tem singularidade. Por quê? Porque todas as webs têm uma parte uma outra parte da pantalha tem as mesmos íconos. Então, não é uma singularidade os íconos nas páginas web. Uma outra, por favor. O caso da estrela, que foi a estrela que vocês já vimos que foi concedida. Então, a marca de posicionamento de posição foi concedida na Colômbia com a estrela.
mas depois viu uma outra pedido, não de estrela, mas de ponto. Então, o INPI indeferiu a marca do ponto, por quê? Porque já tinha concedido uma marca de posição com a estrela. Então, vocês podem lá ter um caso muito interessante, porque uma marca posterior, que é um ponto, não é uma estrela, mas utiliza a mesma posição, que é a singularidade, então foi indeferida por causa da singularidade, que a Conê estava falando disso na apresentação dela. Uma outra, por favor. A mesma coisa aqui, o mesmo caso, a mesma problema, a marca de ponto foi indeferida como marca de posição, porque já tinha uma marca de posição concedida para uma estrela. Uma outra, por favor. O caso que vocês estavam falando com a Conê, na Colômbia, o Levi Strauss, a marquinha das linhas e a marquinha vermelha, aqui na Colômbia foi protegida há muito tempo atrás como marca figurativa, não como marca de posição. Mas é uma marca de posição? No meu conceito, sim, é uma marca de posição. Por exemplo, Arturo Cadi, que é uma marca muito conhecida na Colômbia, de um produtor nacional, também tem uma marca figurativa concedida aqui na Colômbia. Não é exatamente igual à marca da Levi Strauss, mas é um pouco parecida, mas foi concedida. Com isso, acredito que termino a minha apresentação com diferentes casos. E, principalmente, a coisa mais importante é que aqui na Colômbia, principalmente, o que o examinador tem muito presente é a singularidade, onde fica a marca de posição ubicada ou localizada. E pode variar um pouco a distintividade, a estrela, o ponto, mas se é a mesma posição, não tem problema, vai ser indeferida. Obrigado por tudo e desculpem os problemas da apresentação e meu portunhol. Fico no aguardo das perguntas. Muito obrigado. Obrigado a você, Juan, pelo esforço. A gente sabe que não é simples. E esses acidentes acontecem mesmo, mas muito interessante, porque a gente consegue perceber o que está acontecendo na Colômbia já há vários anos, desde 2014, mas chama atenção que o número, né, de marcas de posição não é muito alto, né, na Colômbia, porque você falou 26, né? Só que no NPI, antes de começar, a Cone deu conta de 70 que estão ali, né, já detectados, né? É um número bem diferente, né? Depois talvez você possa justificar se o exame lá na Colômbia é muito rígido ou não, mas me chamou também muita atenção que você comentou agora na tua apresentação e agora no final, pelo que eu entendi, você pode fazer uma oposição válida, né? Somente com base na proteção que você tem pela posição, né? Independente do signo distintivo. Isso me chamou bastante atenção. Esse caso da estrela com 2 pontos, se não me engano, né? Sim. Isso, se eu entendi correto, o titular da marca de posição da estrela, naquele centro, fez uma oposição contra os 2 pontos, também no centro, e a oposição foi favorável, foi procedente. Sim, porque principalmente o exame do NPI é que para produtos de vestimento, a posição, a estrela na metade dos produtos é uma marca de posição, sem importar se é uma estrela, 1 ponto, 2 pontos, é a mesma coisa. Então, e se vocês vão um pouco mais para frente, imagina que ninguém faça o pedido de marca de posição, os pontos, mas você encontra no mercado
a marca de posição, os produtos com a marca de posição, que é similar a que você tem protegida. Imagina, você tem um caso de infração, de contrafação. Me chama bastante atenção a disparidade dos signos, sabe? Até se todo mundo concordar, eu já passo para a Cone o que ela acha dessa questão do fato de você fazer uma oposição somente com base na posição, quase que desconsiderando o signo, né? O que você acha, Cone? E, ao mesmo tempo, já estou franqueando aí a palavra a quem quiser aí fazer alguma pergunta, algum comentário, tá bom? Então, agora é a professora da segunda chamada. Eu acho que o NPI colombiano agiu certo, porque a marca de posição não é algo simples. Em nenhum lugar há um volume grande de marcas de posição que você consegue detectar, porque você realmente cumprir todo este conjunto de gentilidade do signo, não bater nas outras questões que impedem o registro, e mais a singularidade do local, não é simples, né? E é só você fazer um paralelo, e o que você está protegendo? É por isso que eu comecei a minha apresentação com inovação. Você está protegendo a inovação, de certa forma, que o sujeito criou, de colocar aquela estrelinha naquele determinado posição, se ninguém nunca fez, entendeu? Então, imagina o seguinte, Marcelo, todo mundo conhece, e eu acho que poucos têm dúvida de que realmente o solado vermelho é uma marca de posição para a Labotan, né? E aí você imagina que, então, agora outras marcas famosas de sapato vão usar para saltos altos, né? As cores azul, cor-de-rosa, pink, etc, etc, etc e tal. Então, aí, nesse caso, se eu fosse examinadora, eu indeferiria. Por quê? Porque eu estou realmente buscando até um aproveitamento parasitário daquele uso daquela cor, naquela posição. De certa forma, eu estou privilegiando a posição, já que as cores não são protegíveis com exclusividade. O que eu estou olhando é a posição e não a cor. Mas por causa da posição naquele solado de sapato alto. Tanto que eu disse, por exemplo, naquele outro ali, um outro exemplo, que eu nem sei de que marca que é, de uma galocha de solado vermelho, ali eu daria. Porque não é um solado alto, mas é um solado vermelho. Eu gostei, porque aí você provoca até um outro questionamento, enquanto eu não vejo... O microfone está ligado. Então, aí você provoca outro questionamento, Cone, porque você veja, como você mesma falou, cor não é apropriado com exclusividade, está na letra da lei, inclusive, né? Tem lá ressalva, salvos dispostos, combinados em modo peculiar e distintivo. Então, em relação, pela resolução, o próprio signo tem que ter distintividade, né? Na resolução de marca de posição, o que torna a registro de cor não tão simples assim, né? Pelo menos per se, ou seja, a posição tem que ser bastante distintiva mesmo para o conjunto realmente ser passível de registro, né? É uma interpretação que eu acho bem difícil muitas vezes, né? Pode, lógico. Então, essa questão da cor, ela é um problema no mundo todo, né? Mesmo nos países que registram o monocromatismo, a cor única, não pense, por exemplo, na Europa, que a gente se espelha lá, que é muito fácil você obter um registro de uma cor única e, principalmente, sem você comprovar uma distintividade adquirida, né? O famoso azul da Tiffany ou o roxo da Whiskas, né? Isso falando do registro monocromático. Na nossa lei, a gente não conseguiria ter aquele quadradinho e falar, eu sou dono dessa cor. De jeito nenhum. Agora, a partir a gente consegue dizer que eu sou dono desta cor posicionada dessa forma, né? Dessa forma que tem um diferencial muito específica neste conjunto. Por isso que eu digo, a Labotan não é dona do vermelho num solado de sapato. Outro solado de sapato, de outras formas, um outro posicionamento diferente poderia ter. A Labotan não é dona do vermelho para sapatos, e isso foi provado judicialmente numa briga com a Yves Saint Laurent. Isso já teve discussão, inclusive, que se não me engano, com a Zara a respeito do laranja.
na Holanda, salvo engano, na Zara, não tenho, agora eu tenho muita certeza, que também acabou perdendo. E, por exemplo, a Lobotan não conseguiu seu registro na Suíça, foi a última decisão europeia, porque justamente a Suíça entendeu que aquele solado vermelho iria criar um monopólio. Eu, particularmente, entendo que, numa análise restritiva, tanto de contrafação quanto de registrabilidade, é sim uma inovação, é sim uma marca de posição. Mas isso não impede que outros sapatos, um sapato masculino, isso não impede que eu tenha o vermelhinho no da Prada, num pedacinho da Prada, e assim por diante, desde que tenha. Então, talvez realmente o mais importante é o que o Juan falou, é a singularidade da posição do que o sinal em si. Não, concordo. A dúvida fica como que o NPI pode interpretar isso, né? Porque, de novo, se você pegar o item 4 lá na norma técnica, ele fala que o sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, como palavras, letras, ele fala em cores, mas ainda sublinha, né? Desde que não compreendidas nas proibições legais, né? Você entende? Então, é um pouco da Mas aí, Marcelo, aparência, veja, né? o próprio artigo terceiro, que fala da proibição das cores, inciso terceiro, Não, é o oitavo. o oitavo, o próprio oitavo fala, salvo indisposição suficientemente distintiva. Então, eu estou dispondo aquela cor de um jeitinho, numa posição diferenciada. Então, eu tenho uma análise ali, até literal, eu consigo fazer a análise e encaixar o registro das cores na posição. Não ao monocromatismo. E dizer que é um modo peculiar e distintivo, concordo. Exatamente. Concordo. Mas aí, indo adiante, como você falou, não está expresso no ato normativo, e você até arriscou a dizer que a distintividade que eles mencionam ali seria inerente, quando talvez o mais conveniente fosse já encampar tudo como a adquirida também, e o secondary meaning, entendeu? Porque aí tem um passo adiante também, né? Olha, eu particularmente gostaria que todo mundo acampasse com distintividade adquirida, porque eu ia ganhar bastante dinheiro com pesquisas de mercado. Mas a gente sabe que tem um peso que é o background, o backlog, né? Então a gente tem um perigo aí também, né? Vamos tomar cuidado com o remédio não se tornar um veneno, né? Então, vamos assentar, vamos ver. A quantidade não é grande em nenhum local do mundo desse tipo de marca. Eu acho que faz um mês que a resolução entrou. Precisamos, nós, estudiosos, requerentes, escritórios e o próprio NPI se assentar um pouco para ver o que vai acontecer e poder adaptar, né? Por exemplo, pode vir adaptações expressas numa nova reformulação do manual de marcas. Mas eu temo também, eu gosto, não só pessoalmente, mas eu gosto do secondary meaning, não tenho dúvida que a nossa legislação permite, mas eu tenho medo de discussão do secondary meaning junto à via administrativa, principalmente na primeira instância administrativa. E a gente voltar com um backlog, Marcelo. Não entendo. Eu acho que o Juan Carlos tinha algum comentário. E, novamente, não vi nenhuma mãozinha levantada. Só complementar uma coisa aí, que no caso dos saltos, que tem um cor rosado, qual é o problema? Por que não é uma marca de posição? Porque é tudo o cor rosado na parte inferior do salto. Então, não é uma marca de posição. Isso é um cor completo. Então, a marca de posição não pode incluir tudo o produto mesmo. Vocês lembram que na Colômbia tem que ser uma vista. Aquela é uma vista tridimensional, porque é a parte de embaixo, a parte de acima e tudo, e o salto mesmo. Então, não é uma vista, mas tridimensional. Não é uma vista plana, bidimensional. Por isso, o cor rosado é completamente o mesmo produto na parte inferior. Então, não pode ser
considerado uma marca de posição, porque não tem singularidade. Seria tudo o produto mesmo. Bom, deixa eu passar a palavra ao Dr. José Carlos Tinoco. Só que você tá com mudo, José Carlos. Não, é aquele microfoninho do lado esquerdo embaixo. Vê se você encontra ali. Tem que clicar nele. Ainda bem que a dona Ruth está por perto. Pronto, aí. Agora está ouvindo? Agora tá. Eu quero parabenizar a Cone e fico satisfeito, feliz, porque o pouquinho que aprendeu comigo engrandeceu de tal maneira que hoje eu tenho o maior orgulho de ouvi-la e já comprei o seu livro e vou ler. Cone, vá em frente. Você tem um potencial incrível. Meus parabéns, muitas felicidades. Um grande abraço ao meu prezado e ilustre amigo Cuesta, muito amigo de sempre. E agora, eu gostaria, como sempre, de dar um palpite. Talvez a marca mais antiga, só os mais velhos que se lembram, é da caneta Schaefer. Esta caneta, na tampa, tinha uma bolinha, um ponto. Se você me der tempo, talvez mais tarde, em outros dias, eu vou procurar essa marca, se não me engano, é de 1928. É a tampa da caneta Schaefer, era apenas uma bolinha. Essa caneta foi famosa durante muitos anos, eu usei, e era a característica dela exatamente o ponto. Era só isso. O ponto era branco. Muito obrigado. O ponto da caneta Schaefer era branco, eu lembro. Sim, lembra, então? Mas eu vou procurar e depois eu mando para a Cone, porque eu tenho a cópia desse registro de 1900 e nada. Ok, muito obrigado. Obrigado, Zé Carlos. A Cone levantou a mão, não sei se tem mais alguém, que já estamos caminhando para os encerramentos. No chat, eu vi que a Cone já respondeu. Mas eu queria corrigir algumas informações que eu dei no chat, que eu tive uma informação de bastidores de uma pessoa do NPI que sabe mais, não pode falar oficialmente também, não está aqui como representando o NPI, mas me deu umas dicas aí para corrigir, inclusive, algumas informações, tá? Então, não é oficial, mas é uma pessoa que está dentro da comissão de 3D. E o que ela me falou, que me falou aqui, colocou em off? Que a portaria de marcas de posição, sob a recomendação que acabou de colocar no chat, percebi que difere do que estamos orientando pelo Fale Conosco. Também não posso falar oficialmente pelo NPI, mas posso ajudar da mesma maneira. Sobre os pedidos novos que devem entrar, com apresentação tridimensional, o usuário pode deixar consignado na própria petição, como anexo, que se trata de um pedido de marca de posição. Assim, no momento do exame, será feito o acerto na apresentação. Estas petições, a qual eu me referi, são para os processos pendentes, aqueles mais ou menos 70, de exame. E acredito que a melhor petição para estes casos é da correção de dados, cujo o código é 378. E cabe ressaltar que precisa de adequações de todo o sistema para se começar os exames desses pedidos de registro de marcas de posição. E qualquer dúvida, a comissão está respondendo pelo Fale Conosco daí de forma mais oficial. Tá? Então, acho que foi importante fazer essa leitura para fazer esses ajustes no que eu tinha colocado no chat. Doutor José Carlos, muito obrigado aí por esse carinho de me mandar essas informações, de ler o meu livro. Fico envergonhado, porque você depois do Gama Cerqueira, é você. Não tenho o que dizer. Falar que vai ler meu livro? Ai, ai, ai. Bom, eu não sei se alguém tem mais algum comentário. Eu sei que já estouramos aí o horário.
Se realmente não tiver, então, nenhuma dúvida mais, eu vou, obviamente, agradecer novamente muitíssimo a Cone, ao Juan Carlos, a Tânia Ock pela organização, a ASP pela iniciativa, e dizer muito obrigado. E agora vamos aguardar os próximos capítulos, porque eu acho que essa discussão está no começo e possivelmente, provavelmente, vai ter campo para bastante mais debate, né? Então, muito obrigado a todos.